Salve galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Pedro e hoje o assunto é um pouco polêmico, então se você gosta de polêmica, assista esse vídeo até o final. Se você não gosta de polêmica, por favor, não me massacre. Mas antes da gente começar, antes da gente saber o que vai ser o vídeo de hoje, eu peço para vocês se inscreverem no canal, acompanhar as notificações. A gente está aqui numa campanha para chegar pelo menos até 1000 inscritos, que aí a gente vai poder fazer as lives do nosso programa de rádio que tem aqui na minha cidade, onde eu moro. Eu posso falar de futebol brasileiro, também de futebol maranhense. Mas vamos agora falar sobre o assunto de hoje. O vídeo de hoje é sobre a polêmica dos mistos. Um assunto que gera muita confusão, que gera muita discussão. Teve episódios recentes falando sobre o assunto. Então eu queria dar um ponto de vista um pouco diferente sobre o que está sendo feito nessa discussão dos torcedores mistos. Uma coisa assim que eu não observei muito as pessoas falando é sobre como é que surgiu esse processo do torcedor misto, né? Inclusive um vídeo que eu vi no canal do Bira Leal, ele falando, né, sobre como é que era no tempo dele. E de fato é legal a gente saber o começo, porque a gente precisa entender como é que a gente chegou nessa situação. Então vamos parar para pensar o seguinte: os times lá no comecinho, lá nos anos 10, anos 20, quando o futebol chegou de fato ao Maranhão, eles foram inspirados, alguns desses times foram inspirados por times de fora. Mas nesse tempo não existia a rádio, não existia a televisão. Então como que as pessoas daqui sabiam de informações dos outros times? Cara, tem jornal, tinha jornal impresso, tinha informação que o pessoal trazia também de outros lugares, dos principais centros do país. Rio de Janeiro e São Paulo principalmente. Aqui no Maranhão, especialmente Rio de Janeiro, várias equipes maranhenses foram inspiradas por times do Rio de Janeiro. A gente teve Bangu, a gente teve Flamengo, a gente teve Botafogo, a gente teve Vasco, a gente também teve o América. A gente teve vários times aí que tinham referência de times de fora. A gente teve Paysandu, a gente teve até o Palmeiras também. Teve muita referência de time aí, considerando de times que já existiam em outros lugares e que acabaram inspirando a criação de times daqui. Era normal antes você torcer para times de fora. Não era visto hoje por alguma parte das pessoas como se fosse uma coisa totalmente reprovável, porque os estaduais eram a parte mais importante do futebol aqui no Brasil. Não existia campeonato brasileiro até os anos 50, no caso até 59 foi que surgiu aí a primeira edição da Taça Brasil. Então pega todo esse tempo, desde os anos 10, 20 até os anos 60 praticamente, não tinha futebol brasileiro, mas as informações chegavam mesmo assim. A rádio mesmo no Maranhão só chegou em 1941 com a Rádio Timbira, que foi a primeira rádio do Maranhão. Então foi um processo que já vem de muito tempo. Não é de hoje. E era normal, quando a informação chegava aqui, você pegava, eu vou torcer para esse time aqui, eu vou torcer, aqui eu vou torcer pro Sampaio, e aqui no Rio eu vou torcer pro Flamengo. Em São Paulo eu vou torcer pro Corinthians, sei lá. Entendeu? A ideia é mais ou menos essa. Não era um processo tão artificial, porque o futebol, né, ele era principalmente centrado no eixo. Então, para as pessoas que estavam gostando de futebol, e futebol mais tarde viria a ser o esporte mais popular do Brasil, então era uma coisa que era perfeitamente aceitável você escolher um outro time para torcer. Aí o que acontece? A gente tem uma mudança de filosofia que chega com a televisão, né? A televisão que teve aquele negócio de chegar e transmitir pela primeira vez com imagens os times que estavam jogando na TV. A rádio já fazia esse processo, mas só intensificou um processo um pouco antigo. A televisão, a mudança principal que aconteceu com a televisão foi na questão do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que passaria a ser transmitido e mais tarde, gradualmente, viria a ser a competição que consegue puxar todo o interesse da população. Os estaduais começaram a perder a sua importância. E aí, com tudo isso,
foi se fazendo um processo agora de que o que importa é o que está no brasileiro, é o time que está no brasileiro, é o time que está passando na televisão. O campeonato estadual já não tinha mais tanto aquele valor, porque agora o campeonato brasileiro, no caso já nos anos 80 para os anos 90, já era uma coisa que começava a se solidificar como um processo de maior renome, de maior importância para os clubes. Se a gente pega antes, na questão de torcida, inclusive, a gente pega que Flamengo e Corinthians já eram as maiores torcidas em vários dos estados do Brasil. Mesmo com esses times não passando em televisão, mesmo com nenhum desses times ganhando o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque eram times que eram muito fortes nos seus campeonatos estaduais. Aqui no Maranhão, a influência foi maior para o Rio de Janeiro, a gente percebe isso, né? A maioria dos torcedores é de times do Rio de Janeiro, principalmente Flamengo, mas tem estados que também tiveram influência do estado de São Paulo, como principalmente o caso de Pernambuco, que não tem tanto na capital, mas no interior tem bastante torcedor do Corinthians aí, para citar um dos exemplos. Enfim, o estadual tinha muita importância. Aí quando o brasileiro começou a ficar mais forte com a questão da TV, e houve uma pequena mudança no processo. E aí, uma coisa que era normal, tida de você torcer para um time local e torcer para um time da televisão, né, o time que você acompanhava desde o tempo do jornal, agora não. Agora você tinha como acompanhar com muito mais frequência o time que estava passando na televisão. E aí o time local, longe do Campeonato Brasileiro, especialmente aqui no Maranhão, que as equipes não disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, não estavam junto com os grandes times desde 86, a última equipe que jogou o Campeonato Brasileiro, salvo engano, foi o Sampaio Corrêa em 86. Isso também a gente vê muito no Norte, em outros estados do Nordeste também, é uma coisa muito comum. Os times que ficaram se afastando do Campeonato Brasileiro, você vê que a torcida baixou muito aquele negócio de torcer para o time local. Aquele apego que ainda existia ao time local, porque o time estava lá representando e você só tinha como acompanhar o outro time por meio de notas e por meio de rádio, não era um acompanhamento tão forte. Então, mudando essa lógica de transmissão, aquela pessoa perde um pouco da apelo, porque, agora sim, agora eu tenho como acompanhar o meu time, agora eu tenho como torcer. E o meu time local não consegue chegar tão longe nas competições quanto os times grandes estão chegando. A questão do calendário também, o calendário dos times locais, especialmente daqui, é muito menor do que o calendário dos times que jogam Série A. Era e né? Então isso faz diferença na questão do apego do torcedor para o time que está jogando ou que vai jogar um Campeonato Brasileiro e outro que só está em estadual e às vezes está nas divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. Se a gente pega a questão de datas, a Série C já acabou. O Sampaio jogando a Série C, mas nem joga mais. A gente vê nas médias de público dos times também. Se antes a gente tinha super clássico entre Sampaio e Moto, colocando aí 60, 70, até 95 mil pessoas, um dos maiores públicos de clássicos do Nordeste era um Sampaio e Moto, hoje não. Hoje é difícil você ver 5 mil, 6 mil pessoas acompanhando. Porque os times foram ficando longe do cenário nacional e acabaram perdendo aquele apego. O time que estava no Campeonato Brasileiro, principalmente na televisão, que é o meio onde você mais acompanha as coisas, então isso faz muita diferença. A questão também da importância do esporte ao longo dos anos foi ganhando muito, desde que as transmissões de TV na televisão foram começando a se intensificar, foram começando a organizar as transmissões, os direitos de transmissão também. Então, isso tudo isso aí faz muita diferença em ver como é que as pessoas passaram a acompanhar o futebol e o esporte de modo geral. A partir dos anos 90, a gente tem aí exemplos como a Globo, como ESPN, Sport TV aí surgindo com canais de esporte. A gente vê que o esporte foi ganhando em importância na televisão, especialmente. E como a televisão é o meio, né, de maior transmissão no país, acaba que isso intensificava ainda mais o processo que já acontecia com os jogos. Os programas foram ganhando corpo, foram ganhando audiência, foi se vendo que aquilo tinha um retorno, as pessoas gostam de acompanhar futebol,
e isso acaba fazendo com que haja um mercado, que haja possibilidade de ganhar dinheiro, falando de esporte, comentando sobre esporte. Inclusive é uma coisa que eu estou fazendo no canal agora, né, falando de esporte para vocês, só que a gente ainda não é monetizado. Então, quem dera que seja um dia, mas por enquanto a gente não é. Enfim, aí a gente vai vendo cada vez mais, agora com as redes sociais, isso também aumentando. Um processo que começou com o jornal, veio para a rádio, na televisão ganhou a grande importância que tem hoje, e agora com as redes sociais vai ganhando um novo processo, um processo mais digital, já que as pessoas agora vão conseguindo ter mais acesso, principalmente a celulares, a melhor internet, né, no país. Antes não tinha como ter transmissões via internet, agora você tem inclusive canais de streaming exclusivos. Aí a gente tem o DAZN, tem a Live FC que transmite a Copa do Nordeste, tem o Maicujo que transmite os jogos do Campeonato Brasileiro, aliás, o Campeonato Maranhense, também o Campeonato Brasileiro Série D, o DAZN transmite Série C. Então a gente vai vendo que é uma coisa que vai evoluindo com o tempo e vai se modificando. A questão, inclusive, das redes sociais pode trazer um processo de mudança e de maior filiação das pessoas quererem acompanhar mais o seu time local, porque agora existe uma possibilidade muito maior de pessoas que não estão nos grandes centros de mídia, estão nos grandes conglomerados urbanos, de conseguirem fazer um trabalho esportivo, de conseguirem transmitir jogos, inclusive, se possível. Clubes também já fazem isso. Então a gente vê que, apesar do que acontece, da mudança do perfil do torcedor, existem possibilidades para os clubes tentarem trazer essas pessoas de volta. Só que a televisão ainda tem muita importância, e isso é preciso ser dito. As pessoas acompanham ainda muito o Campeonato Brasileiro via televisão. Os jogos aí, a Globo tem cotas bilionárias para transmitir jogos. Os times aí ganhando muito dinheiro com cota de TV. Inclusive, se a gente pegar o caso do Sampaio Corrêa, o Sampaio ganha muito mais dinheiro só com cota de TV do que com todas as outras receitas somadas. Daí a gente vê a diferença que a importância da cota de TV. Antes, que se não tinha cota de TV mal para a Série A, hoje a Série B tem cota de TV, já está se estudando criar um plano de cotas para a Série C também. A Copa do Nordeste, competições regionais também estão ganhando cota de TV. Isso mostra que a televisão, apesar da mudança do perfil do torcedor, a mudança do perfil de consumo do esporte, ela tem tanta importância que os valores de cotas estão crescendo ano a ano. Isso não é uma coisa que a gente vê só no Brasil, é um fenômeno mundial. Vamos parar para analisar alguns fenômenos atuais que a gente teve, como o caso do Fortaleza, que foi de longe mais citado aí nessas últimas semanas, de ter proibido a pizza mista, a comida mista, lá nas suas lanchonetes, para fazer até uma provocação ao Flamengo, né, para não que os mistos não vão lá nas lanchonetes, até a pizza mista seria proibida. Isso é um pouco errado, porque o Fortaleza ele poderia ter feito essa mensagem de um modo que não atacasse os torcedores que torcem para dois times. O misto é o torcedor que torce para dois times. Então, se aquele cara ele tá lá, né, torcendo para o seu time, por mais que ele torça para outro time, não faz tanto sentido que você ataque esse torcedor, porque ele ainda é torcedor do seu time, né? Então, se o cara torce para outro time de fora, né, só para um outro time de fora, como, por exemplo, um torcedor que torce só para o Flamengo, ok, beleza, pode atacar à vontade. Não estou brincando, tá? Mas para torcedores que torcem para o seu time, mesmo que torçam para outro, cara, tenta fazer uma campanha de estímulo. Tenta fazer com que essa pessoa se fidelize mais ao seu time. Trate esse torcedor como qualquer outro torcedor. E não tente separá-lo, porque aí ele vai provavelmente acabar escolhendo o time que ele assiste pela TV. O time que está lá todo ano na Série A, o time que praticamente não vai ter chance de cair. Enquanto os times que não estão no eixo, né, o chamado G12, os times do Rio de Janeiro, os principais do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, se ele estiver fora desse eixo, ele corre muito mais risco de cair, porque a grande concentração de receitas do futebol está aí nesses 4 estados. E esses 4 estados são
4 dos 5 onde a torcida maior é pela torcida local. A única exceção é Pernambuco, porque Pernambuco tinha times locais brigando com força no Campeonato Brasileiro por várias vezes. O Náutico já foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz já chegou nas semifinais, o Sport também foi campeão brasileiro, ganhou a Série A contestada de 87, mas ganhou também a Série B, ganhou uma Copa do Brasil. Times que conseguiram conquistar feitos importantes no futebol brasileiro. Ceará e Fortaleza também já chegou em final de Série A, mas a presença deles na Série A não era tão constante, é uma coisa que a gente também vê no Pará. Então, para todas as federações aí de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além de Pernambuco, o resto, todas têm torcedores que torcem para times de fora em número superior à torcida local. Uma coisa que a gente vê nacionalmente, por mais que o pessoal do Pará, do Ceará queira falar, a gente aqui torce para um time, mas a realidade diz que essas pessoas torcem para times de fora mais do que torcem para os times locais. Então não é uma coisa que é preciso ficar com raiva disso, mas é uma coisa que é preciso refletir. Então eu queria trazer alguns pontos desses para ver se vocês têm uma ideia de como é que começa esse processo e de como combatê-lo, né? Uma coisa que já falei inclusive no vídeo foi sobre a questão das transmissões, tornar as transmissões mais acessíveis para o torcedor. Pode ser uma boa saída, que vai ter mais chance de acompanhar o seu time local, fazer algumas campanhas de conscientização também para esse torcedor local ter um pouco mais de apoio pelo time de lá, que é um time que está lá, que você pode ver ao vivo. Não tem comparação uma coisa de estádio do que tá olhando na TV, não tem comparação. O pessoal acha que é a mesma coisa, não é. Mas tá longe de ser a mesma coisa. Torcer no estádio é uma experiência completamente diferente de você estar torcendo olhando para uma tela. Ok que tem a questão da segurança, da violência, né? Tem aquela questão de praticidade, ok. Mas é muito diferente torcer no estádio. Se você tá lá assistindo ao vivo, vendo lá, você consegue interagir muito mais. É muito, muito, muito melhor torcer no estádio. Então você que tem um apoio pelo seu time local, vá ao estádio, compareça, ajude seu time e ajude seu futebol local. Meu recado é esse por hoje, a gente volta no próximo vídeo. É isso, não esqueça de curtir se você curtiu, se você não curtiu aí deixe seu dislike, se inscreva no canal, ative as notificações e principalmente compartilhe para que a gente consiga chegar pelo menos nos 1000 inscritos para a gente fazer as lives aqui do nosso programa. Eu fico por hoje, até a próxima.